Esforço mediano, resultado mediano. Esforço extraordinário, resultado extraordinário. Então eu dobrei meus esforços para dobrar o... Eu sempre falo de que é possível, apesar de ser muito difícil, porque eu não gosto da ideia de que seja fácil. Eu falo que qualquer um que te falar que é fácil é um mentiroso. Por outro lado, qualquer um que te falar que é impossível é um sabotador de sonhos. Né? De dizer para essa galera, siga a luta independente de quão complexo seja a caminhada, de qual é a sua idade, qual é a cor da sua pele, de quantas pessoas te apoiam, etc. Siga a sua caminhada porque é possível. É difícil pra caramba, mas é possível. Porque quem conseguiu, quem tá falando isso é um comum. Não é um cara extraordinário, é um cidadão comum de resultado extraordinário. Olhe para o resultado que é extraordinário, mas lembre-se sempre que é um cidadão comum, é um cara que até 40 anos de idade tinha água para vender na praia. Bom, primeiro assim, foi uma preparação involuntária, né? Porque quando se nasce na condição que eu nasci, o sucesso nosso é outro. Não pegar num fuzil já é ser bem-sucedido. Não ser o próximo corpo estendido no chão já é ser bem-sucedido. A sua mãe não ter que te visitar em uma penitenciária já é ser bem-sucedido. Os nossos primeiros milhões é isso. Sair da fome, da miséria, da escassez, isso já é milhão na conta para quem nasceu na realidade que eu nasci. Então tem duas maneiras de ser milionário. Uma delas é propriamente tendo R$1 milhão em nota lá na sua conta. Outra é nascer na condição que eu nasci e chegar aos 40 pela porta da frente, sem ter pisado na bola comigo mesmo e ter proporcionado ao meu pai aquilo que eu não queria que a minha filha proporcionasse a mim. Então era o primeiro milhão. Eu tinha que fazer mais. O empenho que eu tinha até naquele degrau não só me conduziria a resultado baseado naquele nível de empenho. Esforço mediano, resultado mediano. Esforço extraordinário, resultado extraordinário. Então eu dobrei meus esforços para dobrar o meu nível de conhecimento. Quantas horas você ficava por dia? Qualquer tempo vago para mim era leitura. Então tinha dia que eu ficava 6, 7 horas lendo. Impressionante. Eu sempre tive essa ideia da memória fotográfica. Então, no período que eu estava lendo 4 livros por semana, foi o período que eu entendi que eu tinha menos tempo e que eu precisava ter o mesmo conhecimento que os demais. Então, tinha uma galera muito à minha frente e não adiantava reclamar que ela estava à minha frente, porque os caras tinham tido algum tipo de privilégio e eu não tinha tido esses privilégios. Eu entendi isso, falei, cara, nesse período eu preciso de esforçar mais do que esses caras para tentar alcançar o nível de conhecimento que esses caras têm. Porque se esses caras conseguem o resultado que eles conseguem com esse conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento. Não era garantia que eu ia conseguir aquele resultado, mas se eu tivesse o mesmo conhecimento, eu me colocava em condição de igualdade para aquele jogo. Porque o relacionamento é o que você tem de mais precioso. O relacionamento proporcionou esse encontro nosso aqui. Então o relacionamento é o precioso. 20% de qualquer coisa é talento, 80% é relacionamento. No futebol, inclusive, vários não conseguiram chegar porque eram bons jogadores, mas péssimos em relacionamento, em postura, e aí fica pelo caminho. E eu passei muita dificuldade na vida. E um dia eu cismei que eu queria comer carne, só fazendo um link rápido, como eu comecei. À vontade, meu. Eu cismei isso aos 7 anos de idade que eu queria comer carne, né? Porque a minha condição era muito adversa. Meu pai comprava o básico e o básico nem sempre vinha o que a galera comia, né? Era o básico mesmo, macarrão, feijão, arroz. A ideia era matar a fome e não satisfazer a vontade, né? Você vai comer o que tem e ser grato por ter aquilo na mesa. E aí um dia eu tive curiosidade de conhecer carne. E aí eu perguntei na escola, os meus amigos estavam falando sobre carne, o que era aquilo, eles riram de mim. E aí quando alguém ri de você, você tem duas possibilidades. Achar, cara, realmente eu sou um bobo mesmo, achando que carne é pra mim. Ou fazer daquilo uma injeção de ânimo e falar, peraí, cara, por que estão rindo de mim? Por que alguém tem acesso a algo que eu não tenho? E eu fui para a segunda opção. Fui para casa, perguntei para minha mãe o que era carne. Ela falou, carne é uma parada, me explicou o que era e falou que não fazia parte do cardápio básico de quem nasceu na realidade que eu nasci. E aí eu falei, e o que eu tenho que fazer, mãe, se eu quiser conhecer essa tal carne? Ela falou, você tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar nessa idade. Eu falei, não, mãe, então não tem problema. É só eu trabalhar que eu chego a esse tal dinheiro e eu chego a carne. Ela falou, não, se você chegar no dia, você chegou o que você quiser, inclusive carne. E aí eu falei, tá, então eu vou trabalhar. E aí plantei minha primeira horta com meus irmãos, que era o que dava para fazer no lugar que eu estava. Plantar uma horta mesmo de alface, couve, almeirão. E aí fui para a rua vender alface e consegui comer meu primeiro pedaço de carne. Só que quando eu comi meu primeiro pedaço de carne, eu tinha lembrado que na minha rua tinha um cara que tinha um quichute. Você lembra do quichute? Eu usei pois o é. quichute. E aí esse garoto tinha um quichute, eu não tinha. E aí eu percebi que se eu conseguia comprar carne, eu conseguia também comprar o quichute. Aí quando eu cheguei no quichute, eu vi que eu dava para comprar também a conga, que era acima do quichute.
Eu comecei a entender que bastava eu ter um desejo e disposição para fazer qualquer coisa dentro de um viés de honestidade para alcançar aquele desejo. E eu descobri isso na venda aos 7 anos de idade. Não é que eu queria ser vendedor, eu queria comer carne. Só que quando eu consegui vender alface, couve e almeirão, o mundo me apresentou na tora a venda. E aí eu comi carne, eu calcei quichute, eu calcei a Kong, e aí eu descobri que a mágica era essa. Eu traço um objetivo, eu traço um planejamento para alcançar esse objetivo. E aí comecei a sonhar outras coisas. Se você nasce numa condição adversa, independente de onde você nasceu, pode ter sido culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Agora, munido de saúde plena, se você morre na condição que você nasceu, aí foi escolha sua. Você precisa entender isso. Você precisa entender que se você morrer na condição que você nasceu, foi escolha sua. Você tem que entender isso. E por 2 fatores básicos. Primeiro, que no Brasil nos ensinaram a abominar quem alcança resultado. É meio que assim, eu adoro você, desde que você não alcance mais do que eu. Então, quando você nasce no lugar que eu nasci, você já parte desse problema. O cara está preparado para crescer comigo jogando bola no campinho de terra. Ele está preparado para ir para a escola pública comigo, merendar na mesma merenda porque a gente não tem comida em casa. Ele está preparado para pegar um ônibus lotado comigo. Ele está preparado para encher um carrinho de areia e eu carregar a areia dentro da obra porque constrói a mansão do Diego. Mas ele não está preparado para encher o mesmo carrinho de areia e se descobrir que a mansão é minha. Porque na mente dele eu alcancei mais do que ele. Ele não está preparado. Ele não está preparado para ver o crescimento do cara que está do lado dele. E você precisa saber disso. Ele nem tem culpa de não estar preparado não, porque isso é herança de geração a geração. E por não se preparar para isso, ele abomina o resultado extraordinário. Por ele não ter alcançado, ele abomina o resultado extraordinário. E aí quando eu alcanço o resultado extraordinário, eu tenho que ter cuidado primeiro, antes de me apegar ao extraordinário, em não me perder da minha essência. Eu descubro que o Rick deu certo, não é quando eu sou aplaudido em Harvard, não é quando eu sou convidado para participar do podcast do Diego, apertar a mão do Zico, estar com o Flávio Augusto, não. Eu descubro que o Rick deu certo é quando eu vou lá na Mangueira e eu sou bem quisto lá. Quando eu vou em Copacabana e os caras que vêm de água na praia comigo falam, cara, você me representa como objetivo de vida, tô lendo seu livro ainda, você tinha aquele vídeo seu, me explica aquela regra de trade que você fala da matemática. Aí eu sei que eu alcancei sem perder aquele laço. Então, a responsabilidade de quem alcança resultado, antes de gerir o resultado propriamente dito, ele precisa gerir o fato de manter conexão com a sua raiz. Tente entender a sua família. Se ela tem alguém que sirva como referência para você, deixa essa pessoa saber que ela serve de referência como você, assim como eu deixo meu pai saber. Que é muito comum um garoto de comunidade ser fã do Diego, do Zico, do Neymar, do Mbappé, do Vinícius Júnior, e às vezes ele esquece de falar com o pai dele, pô, o senhor é importante na minha caminhada. E o pai dele sente aquilo, a mãe dele sente aquilo, o irmão mais velho dele sente aquilo. Agora, se na sua família não tem ninguém que te serve como referência, seja essa pessoa. Para que a partir da sua pessoa, naquela família tenha alguém que sirva como referência. Não espera acontecer em algum lugar para que você olhe, seja referência. Eu costumo dizer isso. O seu sonho tem que ser estar entre os melhores do planeta. Aí você me fala, mas eu não consigo estar entre os melhores do planeta. Então tenta estar entre os melhores do seu país. É muito grande, não dá para mim. Tenta estar entre os melhores do seu estado. Não dá nos melhores da sua cidade, não dá os melhores do seu bairro, não dá o melhor da sua rua, não dá o melhor da sua casa, não dá. Então você tem que ser esse cara. Para que outras pessoas tenham você como referência, o que faltou para você. Ninguém teve milhão na sua família, a partir de você tente ter milhão. Ninguém leu na sua família, leia a partir de você. Ninguém creu na sua família, creia a partir de você. A partir da sua pessoa é que o mundo muda, não é se mudou antes de você, tem que ser a partir de você.